Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Ao longo desta semana temos estudado mais sobre o santuário terrestre e também o santuário celestial e o papel de Jesus Cristo precisamente nesse santuário celestial. Comigo tenho a pastora Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Olá, obrigada Daniel e bem-vindos a todos, e cá estamos na presença de Deus para continuar a aprender coisas maravilhosas da sua palavra. Que frase escolheste como introdutória ao programa de hoje? Então, hoje, como sumário, vamos tentar compreender o significado do chamado Dia das Expiações. Bem, realmente precisamos de clarificar o que é que este Dia das Expiações quer dizer. Também escolheste como texto bíblico para nos ajudar a refletir sobre isto o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 9, e vamos ler precisamente o versículo 22, que diz o seguinte: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É verdade que este derramamento de sangue que nós encontramos neste texto significava os sacrifícios diários e até havia aqueles chamados sacrifícios contínuos. Mas depois, anualmente, havia um sacrifício muito especial, que eu diria que era um dia de muita contrição, mas também um dia de regozijo, que era precisamente este dia de que hoje será assunto no programa e que é este dia das expiações. Milu, o que é que isto quer dizer? Vamos tentar rever um pouquinho do quais eram estas práticas no santuário terrestre, para depois percebermos o que é que era este Dia das Expiações e o que é que isto quer dizer hoje em relação ao santuário celestial, exatamente. Todos os dias, portanto, o povo, cada elemento do povo tinha a oportunidade de, depois de ser convencido pelo poder do Espírito que tinha errado, de poder oferecer simbolicamente um animal para remissão dos seus pecados, ou seja, esse animalzinho, fosse ele qual fosse, era simbolismo do próprio Cristo, como nós já vimos, e ele, depois da sua morte, ao derramar aquele sangue, esse sangue era levado pelo sumo sacerdote, aquele que oficiava a cerimónia, até dentro do lugar santo, e na tal cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era aspergido, ou seja, era lançado esse sangue nessa mesma cortina. E isto acontecia ao longo de um ano, ou seja, diariamente, repetidamente, não sabemos quantas vezes por dia, não sabemos quantas pessoas, sabemos que era um ritual, uma prática diária, portanto, e que uma vez por ano havia este chamado dia especial, que era o chamado Dia da Expiação. Deixa-me só aqui fazer um pequeno parênteses. Portanto, na realidade era o percurso que o próprio pecado fazia, de uma forma simbólica, ou seja, a pessoa que tinha pecado, o pecador, quando se arrependia no ato do sacrifício com as mãos, colocava simbolicamente o pecado naquele animal e depois, ao morrer, ao ser derramado o sangue e depois ao ser espargido no cortinado, o pecado passava para a própria estrutura do santuário. Exato. Mas o pecado, como vai acontecer um dia com a volta de Jesus, tem que depois também ter o seu fim e sair dessa estrutura. Exato. E era isso que depois acontecia, Exatamente. Não é? Repara, mesmo no lugar santo, a presença do candelabro, da mesinha dos pães, isso simbolizava o próprio Cristo. Ele é a luz do mundo, este é o meu corpo, repara, o próprio corpo do Senhor Jesus. O altar das orações, que significava exatamente essas orações que tinham sido colocadas naquele animal, de pedido de perdão, de desculpas, que aí era trazido até ao lugar santo para obtenção. Aliás, um dos versículos do Apocalipse diz que as orações dos santos chegam até o nariz de Deus como um incenso agradável. O que é que isto quer dizer? Simbolizando mais uma vez as tais imagens que se viviam no santuário terrestre. É que sempre que um pecador ora, o Senhor recebe de bom grado as suas orações. E se é um pedido de perdão, o Senhor abraça as orações, porque o que Deus quer mais é perdoar, sem dúvida, todos os pecadores. Então, repara, Daniel, o que é que acontecia uma vez por ano? Porque a cortina ia sendo cheia exatamente desse simbolismo dos animais, do seu sangue, que significava exatamente o pecado de todos aqueles que ali tinham ido confessar, havia necessidade de purificar. Então é chamado o Dia das Expiações, ou seja, da purificação, da limpeza. O sacerdote, nesse dia muito especial, entrava ao lugar santíssimo. E só nesse dia? Só nesse dia, era só uma vez por ano,
e entrava com toda a contrição de coração, e repara, Daniel, um pormenor, nas vestes do sacerdote, isto era outro estudo também, não é, que é maravilhoso, mas nas vestes do sacerdote, no fim das vestes, havia umas campainhas. E qual era o objetivo destas campainhas? O povo estava à volta do santuário, em silêncio absoluto, porque o que o sacerdote nesse dia ia fazer era apresentar todas essas orações de pedido de perdão ao Senhor, e não sabia se Deus estaria para perdoar ou não os pecados, no sentido de que se realmente tinha havido verdadeira confissão de pecado ou não. Ou seja, a própria vida do sumo sacerdote estava em causa. Porque se ele não tivesse confessado as suas próprias faltas, ele entrava sempre no lugar santíssimo com uma corda amarrada à sua cintura, que dava até cá fora, e se o sumo sacerdote não saísse, o povo já sabia que, ou por falha do povo, ou por falha do sumo sacerdote, ele tinha morrido na presença de Deus, porque ninguém pode estar na presença de Deus com pecado, exatamente. A corda significava, era com o objetivo de ele poder ser resgatado, visto que mais ninguém poderia entrar naquele espaço. Até o próprio sacerdote poderia morrer, imagina então um pecador comum, não é? Portanto, temos o episódio com os filhos de Arão, por exemplo. Ora bem, são várias as histórias que nos falam disso. Agora, o que é que nós queremos aplicar agora para o momento presente? Quando nós dizemos que era um dia de contrição, mas ao mesmo tempo um dia de grande alegria. Contrição porque era necessário para ter a certeza de que o Senhor perdoava as suas culpas, que era o tal virar de página em que agora vais viver uma nova vida, em que Deus realmente te perdoou, em que estás justificado, em que podes ter um novo dia vivendo agora como se fosse pela primeira vez. Um novo recomeço. E Daniel, isto dá uma grande alegria. Tu saberes que Deus te perdoou, que os teus pecados, como diz no Antigo Testamento, foram lançados no fundo do mar, ou seja, que o Senhor não tem desejo nenhum de os ir buscar, repescar e deles falar, está perdoado, ponto final, pela fé o justo vive, é isto, ou seja, justificados por Cristo, tendo fé e confiança que Ele nos perdoou, que fomos perdoados das nossas falhas. E agora o que é que nós percebemos? Agora, para o momento presente, quando naquela data do tal 22 de outubro de 1844 o Senhor Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, a partir de então nós estamos a viver o dia das expiações. O que é que isto quer dizer, Daniel? Se há oportunidade de confissão e de perdão, é hoje. Se há oportunidade de tu mudares de vida, de pedires ao Senhor que te perdoe, de pedires ao Senhor que haja contrição de coração para haver uma mudança de vida, é hoje. Hoje que o Senhor está, o agora. Hoje o Senhor que está no lugar santíssimo como nosso sacerdote, está a levar hoje as nossas orações até Deus o Pai, orações de pedido de perdão, orações de mudança de vida que almejamos, que necessitamos. E Daniel, quando nós percebemos isto, é tempo para vivermos as duas coisas também. Se por um lado, tempo de grande contrição, porque o nosso coração se aperta, porque percebemos a nossa malignidade, as nossas falhas, e o inimigo muitas vezes nos atropela com pensamentos para ver se a nossa fé desfalece, dizendo, mas quem és tu? Mas não vês o que é que tu fizeste? Estás sempre a errar. Estás sempre a errar, mereces tu lá o quê? Estás a ver? Perturbados. E o inimigo sabe que hoje é o momento certo, o momento ideal para irmos à presença de Deus, para termos esse chamado dia das expiações, em que todos os pecados são limpos, todos os pecados são irradiados da nossa vida. Então, Daniel, contrição sim, mas ao mesmo tempo, quando nós lemos pela palavra do Senhor que tudo está, perdoe-me a expressão, montado para a nossa salvação e para sermos justificados e limpos de toda a nossa impureza, então também dias de grande alegria pela sua graça e pelo seu poder. Eu não sei que mais prática nos podes trazer do que essa que acabaste de trazer, mas enfim, terminamos sempre com o Aprendo Fazendo. O que é que destacarias neste momento? Então, o que eu destaco como ajuda para todos vós e para mim também é aceitarmos este convite que o próprio Deus nos faz de podermos viver estes dias que é chamado o dia das expiações, em sabermos que o Senhor Jesus está lá junto de Deus o Pai, como nosso sacerdote, como nosso intercessor, sendo Ele o Cordeiro que realmente veio doar o seu sangue para nos justificar, nos purificar.
E querido amigo, querido irmão, querido jovem, criança, todos aqueles que nos escutam, aceitar realmente esta oferta que o Senhor Jesus nos dá, que se hoje, como diz o profeta, ouvires a voz do Senhor, não rejeites. Se hoje ouvirem a voz de Deus, queridos, aceitem a contrição do coração, aceitem o perdão do Senhor e vivam uma nova vida em Cristo. É desta forma que chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica, relembrando que nos pode ouvir na Rádio RCS, e também nos pode ver no canal do Hope Channel, em hopechannel.pt. Nas redes sociais, já sabe, pode nos seguir também a facebook.com/Rádio RCS. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Voltamos a ver-nos no próximo programa, se Deus quiser.